Bom dia, pessoal. Matéria da Folha de São Paulo. Trump impõe tarifa de 50% ao Brasil em reação a julgamento de Bolsonaro. Resumo da matéria. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira, 9 de julho, a imposição de uma tarifa de 50% sobre as importações brasileiras, medida que entrará em vigor em 1º de agosto. A decisão, divulgada em uma carta pública endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi justificada como uma retaliação ao tratamento dado pelo Brasil ao ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente réu no Supremo Tribunal Federal, por envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado em 2022. Trump classificou o processo como uma caça às bruxas e uma vergonha internacional, exigindo seu fim imediato. A tarifa representa um aumento significativo em relação à sobretaxa de 10%, que já vinha sendo aplicada desde abril, além das taxas de 50% sobre aço e alumínio. Trump também ameaçou aumentar ainda mais as tarifas, caso o Brasil decida retaliar, adicionando qualquer porcentagem de resposta aos 50% já anunciados. Na carta, o presidente americano citou supostos ataques do Brasil à liberdade de expressão, mencionando decisões do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que ordenaram a remoção de conteúdos em redes sociais americanas. A medida foi celebrada por aliados de Bolsonaro, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que em novembro comemorou a vitória de Trump nas eleições americanas, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que elogiou o ressurgimento de um verdadeiro guerreiro. No entanto, a tarifa gerou reações imediatas no mercado financeiro, com queda do Ibovespa e alta do dólar, além de uma reunião de emergência convocada por Lula para definir uma resposta. O governo brasileiro rebateu as alegações de Trump, destacando que os Estados Unidos têm superávit comercial com o Brasil, cerca de 410 bilhões de dólares nos últimos 15 anos, e acusou o presidente americano de misturar questões políticas com comerciais. Lula afirmou que o país não aceitará ser tutelado e que qualquer medida unilateral será respondida com base na Lei de Reciprocidade Econômica, aprovada recentemente pelo Congresso. A crise expõe a divisão política no Brasil, com a esquerda criticando os bolsonaristas por alinhamento a Trump e a direita atribuindo a tarifa à política externa de Lula. Enquanto isso, analistas alertam para os riscos de uma guerra comercial e o impacto econômico da medida, que pode afetar setores como agropecuária, indústria e tecnologia. A carta de Trump também mencionou a investigação sob a seção 301 da Lei Comercial Americana, que analisará supostas práticas desleais do Brasil contra empresas digitais dos Estados Unidos. O cenário sugere uma escalada de tensões, com o Brasil buscando alternativas diplomáticas e comerciais para minimizar os efeitos da medida, enquanto Trump mantém seu discurso de defesa de Bolsonaro e críticas às instituições brasileiras. Matéria de O Globo. Trump retalia Brasil com taxa de 50% e cita Bolsonaro. Lula reage e defende soberania. Resumo da matéria. O presidente dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira a imposição de uma tarifa de 50% sobre as importações brasileiras, medida que entrará em vigor em 1º de agosto. A decisão foi divulgada em uma carta pública endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na qual Trump justificou a medida como uma resposta ao tratamento dado pelo Brasil ao ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente réu no STF.
por envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado em 2022. Trump classificou o processo como uma caça às bruxas e uma vergonha internacional, exigindo seu fim imediato. Além da questão política, Trump alegou que o Brasil adota barreiras comerciais desleais contra os Estados Unidos, citando supostas ordens de censura do STF contra plataformas digitais americanas, como o X, antigo Twitter. Ele também mencionou um déficit comercial contradito pelos dados oficiais. Os Estados Unidos têm superávit de 410 bilhões de dólares em 15 anos nas trocas com o Brasil. A tarifa afetará produtos como aço, alumínio, aeronaves e commodities, setores já impactados por taxações anteriores. Lula reagiu rapidamente, convocando uma reunião de emergência no Planalto, com ministros como Fernando Haddad e Mauro Vieira. Em nota pública, o presidente brasileiro afirmou que o país não aceitará ser tutelado e que responderá com base na Lei de Reciprocidade Econômica, aprovada em abril, que autoriza contramedidas proporcionais a sanções unilaterais. Lula destacou a soberania das instituições brasileiras e rejeitou as críticas de Trump ao STF, lembrando que o julgamento de Bolsonaro é uma questão interna. O governo brasileiro ainda devolveu simbolicamente a carta de Trump, considerada ofensiva e repleta de erros factuais, conforme comunicado à Embaixada dos Estados Unidos. Enquanto isso, o mercado reagiu com queda do Ibovespa e alta do dólar, refletindo preocupações com uma possível guerra comercial. Analistas alertam que setores como aviação e siderurgia podem ser os mais afetados, embora o Brasil possa redirecionar exportações para outros mercados, como a China. A crise expõe a polarização política no Brasil. Aliados de Bolsonaro, como o governador Tarcísio de Freitas, celebraram a defesa de Trump, enquanto governistas acusaram o ex-presidente de incentivar medidas que prejudicam a economia nacional. O episódio também tensiona as relações diplomáticas com Itamaraty, convocando o encarregado de negócios dos Estados Unidos para esclarecimentos. Com a investigação comercial, sob a seção 301 aberta pelos Estados Unidos e a ameaça de novas tarifas em caso de retaliação brasileira, o cenário indica uma escalada de conflitos. Lula, no entanto, mantém um discurso de defesa da soberania e da negociação multilateral, enquanto Trump reforça sua postura protecionista e alinhada a aliados políticos. Matéria do Estadão. Trump taxa em 50% o Brasil por papel no BRICS e julgamento de Bolsonaro. Resumo da matéria. Donald Trump anunciou nesta quarta-feira, 9 de julho, a imposição de uma tarifa de 50% sobre todos os produtos importados do Brasil, que passaria a valer a partir de 1º de agosto. Ele justificou a medida como retaliação ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, afirmando que se trata de uma caça às bruxas e uma vergonha internacional por parte do governo brasileiro. Trump também mencionou supostos ataques do Brasil à liberdade de expressão, incluindo decisões do STF que teriam censurado plataformas dos Estados Unidos como o X. Este aumento representa um acréscimo de 40 pontos percentuais comparado à tarifa de 10% aplicada desde abril. Uma elevação drástica que visa exercer pressão econômica e política sobre o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O comunicado sugere que os Estados Unidos visam reduzir o chamado campo de jogo niveldo, percebido como injusto nas relações comerciais
e ressalta que altos tributos poderiam ser ajustados caso empresas brasileiras optem por fabricar seus produtos em solo americano. Além do caráter punitivo, a carta de Trump também traz uma advertência de que quaisquer retaliações brasileiras somariam-se aos 50%, fortalecendo a resposta dos Estados Unidos, se Lula tentar reagir com contramedidas comerciais. Ele ainda anunciou o início de uma investigação nos termos da seção 301 da Lei de Comércio de 1974, focando em práticas comerciais digitais brasileiras consideradas injustas. Trump ampliou essa retórica ameaçadora a outros membros do BRICS, sugerindo que serão aplicadas tarifas a países alinhados com essa coalizão. A medida se encaixa em sua estratégia mais ampla de recuperar o poder econômico americano e conter o crescimento de blocos alternativos à hegemonia do dólar. A resposta brasileira veio pronta e enfática. O presidente Lula afirmou que o Brasil não aceitará interferências externas e acionará a Lei de Reciprocidade Econômica, sancionada em abril, para responder à altura às tarifas americanas. Ele ressaltou a independência do judiciário brasileiro e comparou o envio da carta de Trump a uma afronta à soberania nacional. Lula também convocou uma reunião com o encarregado de negócios dos Estados Unidos em Brasília, após manifestações de apoio de Washington a Bolsonaro. Economicamente, o impacto foi imediato e negativo. O real desvalorizou cerca de 2%, o Ibovespa caiu 1,3% e o dólar futuro subiu mais de 1,7%, reagindo à tensão comercial. Os analistas alertam que, além de elevar preços no mercado doméstico, o tarifão de Trump pode gerar inflação, prejudicar exportadores brasileiros e provocar uma crise nas cadeias globais de produtos como café, suco de laranja, carne, aço e aviões, setores já vulneráveis a barreiras tarifárias. No plano diplomático, o episódio sinaliza um agravamento nas relações entre os dois países, tradicionalmente parceiros comerciais. Embora os Estados Unidos sejam o segundo maior destino das exportações brasileiras, atrás apenas da China, a imposição de barreiras punitivas traz riscos significativos ao intercâmbio bilateral. Em síntese, Trump utiliza a tarifação de 50% como instrumento político e econômico para tentar interferir no processo judicial brasileiro contra Bolsonaro e punir o alinhamento de Brasília com o BRICS. Lula, por sua vez, reagiu com firmeza, invocando a soberania nacional e mobilizando instrumentos legais para retribuir a retaliação, enquanto o mercado já reflete a tensão no câmbio e nas bolsas. Resta agora observar se haverá escalada ou um canal diplomático capaz de reverter a medida antes da entrada em vigor. Amanhã estaremos aqui com novas notícias para vocês. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até amanhã!